Muito boa tarde, Moçambique. Sejam todos bem-vindos à Live do Povo aqui na página do Guerreiro do professor Adriano Vunga, mas vocês já sabem que estamos sempre em simultâneo para a página do CDD, esta organização moçambicana que defende a justiça, a democracia e os direitos humanos em Moçambique. E um caso que precisa de justiça é o caso do projeto Sustenta. Este projeto que teve anúncio da sua morte no início deste ano, em meados de maio, o recente Ministério da Agricultura deu uma entrevista a entender que chegou ao fim do projeto Sustenta, mas este projeto que iniciou em 2016 não chegou a alcançar os seus objetivos e paira um silêncio sobre este projeto. Estão aqui nos escritórios centrais do CDD Moçambique, já nem cabe espaço para receber parte destes extensionistas de Rovuma ao Maputo, que estiveram hoje em uma reunião no Ministério da Agricultura. Em off the record, estes extensionistas estavam a compartilhar que até estão a sofrer ameaças, recebem sempre mensagens de agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal para devolver o material de trabalho, como tablets que, segundo eles contam, já haviam sido atribuídos a esses trabalhadores. Outro material como uniforme, como ameaças para não continuar com esta luta para buscar outras oportunidades também não faltam. Atendendo e considerando que foi promessa para estes extensionistas um contrato, mas boa parte, para não dizer toda, está neste exato momento dependente de uma resposta, e a reunião de hoje também foi um silêncio, não foi uma resposta às suas inquietações. Vamos conversar agora com os extensionistas. Aqui nos escritórios são mais de 50 que vieram a esta hora, passam 12 minutos das 17, porque vieram buscar justiça. Como vocês sabem, neste assunto do Sustenta, o CDD não vai descansar até ver justiça. Recentemente publicamos uma publicação a falar e a questionar, afinal, o que falta à justiça para agir depois de anunciada morte do Sustenta sem cumprir os objetivos da sua criação. Vamos agora conversar com os ex-extensionistas. Como é que foi a reunião de hoje? Por favor, compartilhe conosco. Boa tarde, Eliseu Sabão, aqui o representante da Comissão Nacional dos Extensionistas no âmbito do programa Sustenta. De facto, estivemos reunidos no Ministério da Agricultura com a Diretora Nacional da Extensão e colocamos muitos assuntos lá na matéria de discussão. Primeiro, uma delas foi mesmo a caducidade dos contratos e o enquadramento de outra parte dos colegas no âmbito do programa Sustenta na função pública. E discutiu-se várias matérias lá durante o processo, no qual nós não tivemos aquilo que era o ponto de equilíbrio. Essa reunião foi agendada, foram bem recebidos ou vocês marcaram só uma ida para lá? Como é que foi a recepção? Primeiramente é de referir que o próprio pedido de audiência estava mesmo direcionado para o Presidente da República, no qual na presidência acabaram mandando o nosso pedido para o Ministério, dizer que o Ministério que tinham que nos receber. Bom, nós recebemos essa nota e fomos lá para o Ministério, nos recebemos, estivemos lá na sala e começamos a discutir alguns assuntos lá dentro. E como é que foi esta discussão? Off the record, vocês disseram que os representantes que outrora representavam a FAR já não fazem parte, ou foi como se fosse uma espécie de iniciar um processo de discussão. Como é que foi tudo? Compartilhe, por favor. Bom, nós primeiramente tínhamos a expectativa de encontrarmos todo o elenco de governo lá. Estamos a dizer, se calhar na pessoa do ministro e os seus representantes, mas embora nós apenas encontramos a diretora nacional e seus assessores, seus técnicos. Bom, mesmo assim nós tínhamos que partilhar, como estava aqui a referir, que o primeiro ponto que estávamos na mesa de debate foi mesmo sobre a caducidade dos nossos contratos. E já que nós vínhamos referidos que os nossos contratos estavam lá a dizer que poderiam haver um enquadramento, os possíveis enquadramentos de forma faseada, e colocamos os pontos para poder recordar em que pontos que as coisas estão, mediante daqueles
daqueles contratos que eles já haviam prometido que poderiam enquadrar ou iam financiar os colegas em um determinado valor em terras de 50 hectares e 6 milhões. Aquelas pessoas que não fossem enquadrados, por outro lado, seriam financiados. E nós colocamos esse ponto na mesa de debate, mas a pena que a diretora nacional disse que estou simplesmente aqui para poder auscultar aquilo que são os problemas, mas não direi nada ao respeito desses assuntos. Abriu-se espaço, ela perguntou-nos o que nós estávamos a pensar ao respeito deste processo. E nós também informamos que não, nós queremos os possíveis enquadramentos, porque uma parte dos colegas, estamos a falar de 31% dos colegas que estavam junto conosco já foram enquadrados na função pública e restando por aí 68% dos colegas que não foram enquadrados. E nós estamos a achar essa injustiça, porque alguns já estão dentro enquadrados, os outros não estão enquadrados, porque essa injustiça. Mais ou menos esse foi um dos pontos que se abordou lá. E também ela disse que em questões de financiamento, nós dissemos, se for para a questão de financiamento, tudo bem, nós podemos, até não é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo principal é enquadramento. Mas se o governo não olha esse espaço de podermos nos enquadrar, nós temos que estudar as possíveis modalidades do tal financiamento, porque não estamos bem de acordo ao respeito do financiamento. Por outro lado, na mesma debate, levantou-se também a questão de indemnização. Por quê? Porque houve séries de matérias que não foram violadas, nesse caso, séries de matérias, por exemplo, em questões de meios de transporte. Supostamente era de obrigação da entidade poder fazer as manutenções, mas eles nem sequer cumpriam com as manutenções. Nós tínhamos que tirar os nossos próprios valores, nossos bolsos, fazermos as manutenções dos meios e eles prometiam pagar, reembolsar? Não. Nós, na expectativa de que esperamos de um futuro melhor, do enquadramento, nós não tínhamos como recorrer. Fazíamos aquilo que um amanhã será o melhor, será enquadrado e as coisas poderão mudar. Mas, por sua vez, chegada a essa altura, que estamos a ver que não temos como avançar. Não diz nada, praticamente não diz nada. Por quê? Porque mesmo quando logo mandaram nota de caducidade dos contratos, nós fizemos vários documentos e recorremos em várias instâncias para podermos os possíveis esclarecimentos, mas mesmo assim não tivemos nenhum esclarecimento. É por essa razão que vimos como se fosse a última saída, era pedir uma audiência com o Presidente da República para nos ouvir na primeira pessoa qual é a visão que ele tem mediante desses extensionistas, porque foram mesmo 4 anos de muita luta que nós trabalhamos no sentido de desenvolver o país. Certo. E quando é que foram integrados a outra parte? Os 31%, se não estou a erro. Bom, 31% está mais ou menos 536 extensionistas técnicos médios e pouco mais de 299 técnicos superiores também que estávamos juntos nesta situação. Quando é que deu-se a integração? Bom, é um processo que começou a ocorrer em 2023 e logo por aí até o abril deste ano já estão a começar a oferir como os técnicos médios da extensão rural. Sim. E de lá para cá pedimos esse esclarecimento. Então, qual o nosso processo, de que forma que avança? O governo até agora não responde. Como é que se fez essa seleção? Houve alguma seleção? Como é que foi? A seleção publicou-se novamente algumas vagas, né? Publicou-se e nós fomos concorrer, todos nós concorremos. Concorremos aquelas vagas e houve a seleção que não sei quais são os critérios que eles obedeceram para poder selecionar os meios. Mas houve a seleção e acabou-se enquadrar a mínima parte por cada distrito. E estamos a falar, por exemplo, no universo de 1850 extensionistas a nível nacional, 1950 extensionistas a nível nacional. Estamos a dizer pouco mais de 535 colegas que foram enquadrados. O resto de 1.331 extensionistas estão desenquadrados. Certo. Vamos agora falar um pouco das ameaças. O que é que está a acontecer? Afinal, o que aconteceu até agora? Quais são as ameaças que vocês estão a receber? Boa tarde. Sim, o que acontece é que tem uma nota que o FAR enviou às instituições
a dizer que os chefes, né, poderiam dar entrada a agentes da justiça para que os extensionistas que não devolvessem as motas recebessem um processo crime. E temos caso também de colegas como de Magude que receberam aviso por SMS por agentes da Cernic avisando que eles deveriam devolver as motorizadas. Essa queixa foi dada pelo próprio diretor da instituição, nesse caso colegas de Magude. E todos os extensionistas agora, nesse momento, estão inquietados acerca da mensagem que o FAR mandou, porque para uma instituição que violou todas as regras durante 4 anos, como é que entre o extensionista que está a ter a moto como uma forma de reivindicar aquilo que foi feito e uma instituição que violou as normas de contratação desses mesmos, que merecia ser nesse momento ter um processo crime aberto, porque e mesmo hoje nessa reunião que tivemos as figuras que lá deveriam estar não se encontravam, não tivemos nem a recepção da própria diretora Adélia Magaia, que é a diretora geral do FAR-FP, não tivemos a recepção nem da própria diretora Valéria, que é a delegada do FAR, e nesse momento os extensionistas estão inquietados. Como é que uma instituição daquelas que ainda tem um processo ainda por avançar consegue mandar uma nota de pré-aviso a ameaçar extensionistas? Isso deixa extensionistas até agora indignados. A conversa que nós tivemos hoje não tivemos nenhum esclarecimento. É a razão de nós procurarmos alguma solução, porque nós pelo menos até procuramos saber, mas pelo menos até quando esse processo será tramitado? Ninguém tem resposta de nada, ninguém sabe de nada, ninguém diz nada. Até hoje estamos assim. Então, não há comunicação desde a morte, praticamente o anúncio recente do recente ministro. Vocês não têm nenhuma comunicação? Não há nenhuma satisfação, não há nenhuma atualização? Não há nada. Não há nenhuma comunicação, grupo? Não há nada. Até agora nós só estamos a tentar simplesmente são ameaças de devolução dos motos. E por outra parte também tentamos submeter nossas petições e não são respondidas. A única petição que foi respondida foi essa da presidência. Nós já submetemos várias petições ao FAR, ao Ministério para a figura do secretário permanente, para a figura do ministro e para a figura da própria diretora Adélia Magaia, e não fomos respondidos até então. Certo. Vamos continuar aqui, Milagre, dá só um zoom in e um zoom out, só para vermos aqui a quantidade de extensionistas. São jovens, querem continuar a trabalhar, jovens injustiçados, que não têm nenhuma resposta, como foi compartilhado aqui. Nada é dito em relação à morte do programa Sustenta, nada é feito, apenas 30% destes extensionistas foram reintegrados e outra parte não tem informação alguma do seu futuro. Vamos continuar a conversar aqui. Como é que vocês se sentem perante esta injustiça e depois da reunião? Há alguma esperança de reintegração? Como é que vocês se sentem perante esta situação? Bom, aqui é José Portugal, representante da província de Manica. Província de Manica, então temos quantas províncias aqui? Esta reunião reuniu quantas províncias? Na verdade é uma reunião nacional, temos representação em todas as províncias, temos o colega de Cabo Delgado, de Niassa, de Nampula, de Tete, Sofala e toda a Zona Sul. Estamos aqui justamente para reivindicar esta parte que é nosso direito, tendo em conta que houve muitas promessas, como os colegas bem disseram, e que não foram cumpridos. Então, como uma forma de reivindicar, muita parte de nós, não é, dos colegas, acabaram retendo os meios como uma garantia de que aquele direito seja reposto. Mas acontece esta questão da nota que recebemos, das intimações que os colegas têm tido, e a reunião que nós tivemos hoje não foi produtiva, tendo em conta que não tivemos resultados. Há colegas que, por exemplo, em particular, por um caso, os casos dos outros colegas, viemos de províncias longínquas. Então, para nos fazermos presente aqui, tivemos que fazer uma contribuição a nível local e provincial para nos fazer aqui. Agora, até então, por exemplo,
a reunião de hoje não nos foi produtiva, não sabemos até quando teremos este resultado, teremos os resultados dos nossos problemas, particularmente estamos desnorteados por conta, primeiro, de questões logísticas e também pelo resultado dos nossos problemas, porque até então, segundo a diretora nacional, não tinha como responder aos nossos problemas, visto que, segundo ela, tinha que remeter a nossa petição, ou a petição, ou o relatório da reunião que tivemos à presidência. Então nós ficamos de braços atados, tendo em conta que ainda continuamos a sofrer represálias, os colegas lá no campo estão a sofrer perseguições e pronto, nós, na verdade, nos sentimos muito indignados e particularmente aldrabados. Primeiro, pela conta da entrega que demos durante 4 anos. E, digo mais, tivemos no âmbito desse mesmo contrato a promessa de que os colegas, uma parte seriam integrados e outra parte passavam para o PASS, que é o pequeno produtor comercial emergente, num financiamento, num certo valor que ia por aí até 6 milhões de meticais e com uma área de mais ou menos 50 hectares, não é? E nós somos acima de 1.300 extensionistas. A pergunta que eu faço é: que área vamos ter? Será que nós, como extensionistas, o governo como a entidade contratante, terá esse espaço, essa área toda? Não é? Tendo em conta que nem sequer enquadramento consegue nos dar e terá esses 6 milhões para fazer face às necessidades dos extensionistas. Então, durante a reunião houve essa abertura, não é? Segundo a diretora nacional, que para além do enquadramento, qual seria o vosso posicionamento? Não é? Nós não queremos olhar financiamento como uma porta segura. Sabemos que a agricultura é uma atividade de risco, não é? Então, pelas intempéries que a gente tem passado, que o nosso país tem passado, então, em algum momento, acaba nos levando à dúvida. Primeiro, pela conta do próprio Ministério, que se calhar não está a conseguir dar conta, não é, da situação, quanto mais alimentar os próprios extensionistas. Nós, em particular, estamos aqui. O nosso objetivo, na verdade, é garantir com que aquele nosso produtor tenha a nossa assistência. Nós não podemos abandonar os nossos produtores simplesmente porque houve caducidade de contratos, não é? Tendo em conta que um país que olha a agricultura como base de desenvolvimento, como é que vai pôr no olho da rua mais de 1.300 extensionistas? Então eu penso que há essa necessidade de chamar a atenção, tendo em conta que se realmente queremos um desenvolvimento sustentável econômico para o nosso país, quem pode fazer isso somos nós como extensionistas. Nós somos agentes de mudança. Então, na verdade, o que a gente quer é enquadramento. Não é possível que num horizonte de 1.300 e poucos extensionistas não consigam enquadrar, mas consiga-se enquadrar 4.000, consiga-se abrir 4.000 vagas para o Ministério do Interior. Quem vai alimentar este Ministério? Somos nós. Então, eu penso que há essa necessidade de levar a mão à consciência, dizer que nós cá do outro lado, não é? Primeiro, nos sentimos indignados e aldrabados pela conta de não haver aquele compromisso, não é? E termos muita promessa. Há de perceber que muito de nós deixou outras oportunidades, não é? Passar por conta das promessas que tivemos, vão ter enquadramento. Muitos colegas até não concorreram para a água, não é? Por conta desta promessa. E depois, muitos de nossos colegas, não é? Tem idade já a se avançar, não pode, até então tem acima de 27, não é, que não pode nem concorrer para a educação, nem sequer para a polícia. E muita parte, não é, teve problemas de acidente, não tivemos assistência médica e medicamentosa, tem colegas que perderam a vida e as suas famílias estão desamparadas, não sabemos a quem recorrer, o Ministério não diz nada, com relação ao assistente, na verdade, é de lástima, é mesmo de sentir que foi uma situação mesmo que a gente deu muito suor, muito sangue. Porque muito suor e muito sangue? Durante estes 4 anos, o que acontecia?
Para te darem o sangue. Durante esses 4 anos, primeiro, porque trabalhamos a custo próprio. Digo isso porque, primeiro, pela modalidade de pagamento de salários. Nós recebíamos em cada 3 e 4 meses. Era bem normal por ano receber simplesmente 3, 4 meses. E se perceber, quase 90% dos extensionistas nem sequer terreno tem, nem sequer moradia tem, não é? Então, todo este tempo, nós estávamos naquilo por conta daquela promessa que tivemos, que vamos nos enquadrar. E fazíamos de tudo para dar assistência àquele nosso produtor. Garantir que aquela produção vá ao mercado, que saia o produto, quer dizer, que possamos atingir a fome zero, que possamos tirar o nosso produtor da linha de pobreza. O fizemos, trabalhamos, como os relatórios mostram, não é? Quem esteve ao campo, na verdade, podia até não ser a 100%, mas houve mudanças e nós fomos o vetor da mudança. Então, eu penso que há necessidade de se responder à nossa questão e precisamos de enquadramento. E de forma urgente, porque estamos a contar isso, já vamos entrar agora para o lançamento da campanha agrícola e nós nos comprometemos em assistir os nossos produtores e quero acreditar que também estão à nossa espera, não é? Que a gente nos faça ao campo. Certo. Quem também veio das províncias, a nível da província, também? Sofala, quando é que chegou? Veio só para participar desta reunião? Eu saí do meu distrito, que é Xemba, província de Sofala, foi há 2 dias atrás. Então, isto quer dizer no sábado. Saí no sábado do meu distrito e para participar da reunião. Exatamente. Cheguei. E veio com fundos próprios. A contribuição dos colegas. Então todos decidiram se unir para participar desta reunião. Sim. Como é que vê agora? Tem de voltar sem uma resposta plausível agora. E por isso que nós tínhamos que recorrer aqui, como está lá plasmado, caso mal parado. Então, viemos expor do que aconteceu durante o nosso contrato, daquelas prerrogativas que nos sucederam, começando mesmo no pagamento salarial. A cláusula dizia que o pagamento seria até no último dia útil do mês. Então, sendo assim, em cada último dia útil do mês, nós poderíamos ter os nossos ordenados. Mas o que estava a acontecer era simplesmente no papel. Mas o que acontecia era depois de 2 ou 3, 4 meses por aí, e depois para pagarem, pagava só um mês. Era bem possível eles dever-nos 4 meses para depois virem pagar um mês. Como conseguir fazer, por exemplo, tendo em conta temos famílias, temos algumas pessoas que dependiam de nós também. Então passaram muita dificuldade. Passamos muita dificuldade. E não só, também no mesmo documento aparecia que os nossos processos passaram pelo Tribunal Administrativo. Então, tendo em conta que nós trabalhamos 4 anos, o que diz a lei? Depois de 2 anos, a pessoa, logo que tiver visto do Tribunal Administrativo, aí começa agora nomeação provisória. Volvido os 2 anos, passa já para a nomeação definitiva. Cujo isso não foi isto. Então, através daqui, podemos perceber que os nossos processos não passaram pelo Tribunal Administrativo. Então, se não passaram pelo Tribunal Administrativo, eu nem sei onde que eles foram buscar, que o seu contrato termina no dia X. Por enquanto, os nossos processos não passaram pelo Tribunal Administrativo. Onde que foram buscar as datas? Então, nós ficamos sempre assim, a nos perguntar. Isto aqui passa mesmo de uma escumalha. Passa mesmo do quê? Do algo assim que promoveram, por exemplo, este contrato ou promoveram este projeto para simplesmente
conseguir nos roubar, ou roubar o povo moçambicano. É isto aqui que está a acontecer. E depois, eles do outro lado dizem que o governo, no seu programa quinquenal, tem lá assim criação de emprego para os jovens, mas em contrapartida estão a dispensar 1.300 extensionistas. Esses extensionistas são jovens. Mas como se justifica isto aqui assim? Isso quer dizer que eles também estão contra, eles que escreveram o programa quinquenal, estão contra com o mesmo programa. Como se justifica isto aqui? E depois, do outro lado, estamos lá, a agricultura como base de desenvolvimento. Como vai desenvolver? E é o Ministério com pequeno efetivo. É o Ministério da Agricultura. Mais de 2.000 por aí assim, a nível nacional. Agora, dispensa 1.300 extensionistas. Como fazer com que este Moçambique aqui assim desenvolva? Certo. Dificilmente, talvez eles não tenham mesmo plano para com os jovens. Plano para com os jovens não tem. Só falta eles virem diretamente dizer que nós não temos planos com os jovens. Certo. E o que é que querem agora? O que é que querem que seja feito? O que nós queremos aqui é enquadramento. Enquadramento. Sim, é enquadramento segundo daquilo tudo que nós fizemos. Achamos nós devemos ser enquadrados, como sempre nos prometeram que devíamos ser enquadrados. Certo. E também, por outra parte, tendo em conta que nós estávamos ser geridos através de um fundo, até pode-se dizer que era uma empresa, porque era gerido por diretora nacional ou diretora geral. Começando com o fundo, começamos primeiro com o contrato do Sustenta, que éramos gerido através de FNDS. Também era outro fundo. Também que tinha o seu PCA, que era o Cláudio Borges, por aí assim. Certo. Então, envolvido os 2 anos, passamos mais para outro fundo, que é esse FAR, que era dirigido... Sim, outro fundo, que era dirigido mais com a diretora geral. Certo. E tinha lá, assim, suas delegações, tudo mais, aquilo é assim. E era um fundo autônomo. Não estava mesmo diretamente assim ligado na parte do Estado. O Estado só era chamado para o quê? Para fiscalizar como que está indo o trabalho na parte deles. Tudo bem. Sim. Certo. Muito obrigada. Caso mal parado, é assim que consideram a situação atual do programa Sustenta. E é por isso que estes extensionistas vieram aqui até ao CDD dar voz a este caso, pedir socorro, porque esta última reunião que foi realizada hoje não deu em nada. Muitos vieram aqui das províncias para ter uma resposta e vão voltar para as suas províncias sem resposta alguma. Mas o que esses extensionistas querem é enquadramento para esses mais de 1.300 extensionistas. Vamos encerrar, sim, não sei se tem últimas palavras ou considerações, mas vamos encerrar últimas considerações. Fique à vontade. Bom, eu venho da província de Nampula em representação aos colegas. A duração da viagem foi aproximadamente 3 dias. Porém, as lamentações que os colegas já colocaram aqui, é triste, alguns até colocaram as suas lamentações de forma emocional. Bom, eu gostava aqui de colocar uma nota, né? Uma nota legal em aspectos de enquadramento, não é? Só para uma nota muito notória. É o seguinte, as vagas que os colegas vêm, não é? Lutando, que a gente vem lutando para poder ser enquadrado, são vagas publicadas no ano passado. Houve esse concurso, os colegas concorreram em 2024, que os resultados também saíram no ano passado. Uma parte já foi enquadrada. Existe uma outra parte, que por sua vez é a maior parte. Então, por lei, as vagas do Estado têm duração de 3 anos após a sua publicação. E coincide em que a vaga foi publicada no último governo e no ano seguinte entra um novo governo.
O que é que eu quero aqui trazer nesses dois aspectos? Que, fazendo um cálculo muito rápido, em 3 anos após publicação da vaga, vai até 2027. O que quer dizer que, no meio deste intervalo, o Estado não pode publicar nenhuma vaga de extensão antes de enquadrar todos os colegas que concorreram à vaga de extensão. Então, o que acontece é que nós, durante este período, todas as organizações, convidamos todas as organizações, assim como nós, os técnicos, em estarmos atentos para que qualquer que seja a vaga ligada à extensão rural que o Estado vai poder publicar, vai consequentemente violar aquilo que é a lei do período das vagas disponibilizadas pelo Estado. Certo. Sim. E dos 1.300, quantos é que não foram integrados? Bom, na verdade, para os técnicos médios, são 1.850. Dentre esses 1.850, já foram enquadrados 536. Então, sobrando, neste caso, 1.331. Certo. Muito obrigada. Esta consideração final, enquanto nós vamos continuar aqui e não vamos desistir até que haja justiça, neste caso do programa Sustenta. E até a próxima.